Durante a nossa formação como psicanalistas, sempre nós nos perguntamos sobre essas fases do desenvolvimento psicossexuais ou da personalidade, ou essas fases do desenvolvimento que tanto se fala na psicanálise. Então, falando de uma forma bem sintética, nós podemos dizer que a personalidade ela se desenvolve em resposta a três principais fontes de tensão. Por um lado, nós temos os processos fisiológicos, que são do crescimento, né? São processos naturais de crescimento. Por outro, nós temos os processos de frustrações externas aos nossos impulsos, às nossas pulsões, aos nossos instintos, né? E um terceiro fato que nós podemos citar, que tem a ver com os conflitos internos entre o que nós chamamos de forças dinâmicas. Então, essas fontes, elas acabam constituindo, de alguma forma, essas ameaças ao ego infantil também. A criança, ela acaba tendo que se desenvolver e ela acaba tendo que se desenvolver também, de alguma forma, os meios necessários para reduzir um pouco essas tensões vividas, experimentadas durante toda a sua fase do desenvolvimento. E que são fases essas que acabam sendo caracterizadas por serem recorrentes, né? E elas também acabam resultando no processo do desenvolvimento da própria personalidade dessa criança. Então, o desenvolvimento da personalidade, ele acaba se dando, de alguma forma, em estágios que a gente pode entender que, para fins didáticos, né, esses estágios eles podem ser divididos em pré-edipianos, edipiano, de latência, da puberdade e o início da adolescência até a adolescência final. Então, o estágio pré-edipiano é esse estágio inicial que vai aí do 0 até mais ou menos os 4 anos. Então, a gente chama de pré-edipiano porque ainda não se viveu ou ainda não se chegou a essa noção do conflito edipiano. Dentro dele se encontram algumas fases de desenvolvimento, que é a fase oral, anal e fálica. Então, nós estamos dizendo que desse estágio, que vai de 0 até 4 anos, nós temos as fases oral, anal e fálica. Vamos entender também o que é cada uma dessas fases. As fases de desenvolvimento da libido, entendendo por libido essa energia afetiva original que sofrerá de alguma forma progressivas organizações durante o desenvolvimento, e organizações essas que levam, que cada uma das quais acabam sendo suportadas por uma organização biológica emergente também dentro desse mesmo período, dentro dessa mesma fase. Então, de alguma forma, nós podemos inferir que cada nova organização da libido, apoiada numa dessas fases erógenas corporais, elas caracterizam uma fase do desenvolvimento. Então, nós podemos definir a fase de desenvolvimento como uma fase de organização da libido, né? Em momento em que a criança, esse ser, esse sujeito, ele começa a organizar a sua libido em torno, não importa que é de uma zona erógena, dando uma fantasia básica e uma modalidade de relação também de objeto a essas relações. Então, a libido, de alguma forma, ela é essa energia voltada para a obtenção do prazer. Nesse sentido, a gente acaba definindo a libido como uma energia sexual. Claro que é num sentido bem mais amplo, né? Não estamos falando necessariamente do sexo ou da libido como energia sexual em si. E caracterizamos, de alguma forma, essa libido, essa energia, em cada uma das fases do desenvolvimento infantil como uma das etapas psicossexuais de desenvolvimento. Então, a gente fala muito dessas etapas de desenvolvimento psicossexuais na psicanálise. Então, por aqui a gente acaba especificando que a sexualidade ela não é vista para a psicanálise no seu sentido restrito, usual, né? Meramente considerada a questão inclusive aí das genitálias, mas ela abarca de alguma forma, ela acaba ampliando de alguma forma essa noção através da evolução de todas as ligações afetivas que são estabelecidas desde o nascimento até a sexualidade genital adulta. Então, por definição, nós podemos então entender que todo vínculo de prazer, ele é erótico ou sexual. Então, o que nós pretendemos com isso?
né, ao longo do desenvolvimento desse primeiro vídeo, considerando essas fases do desenvolvimento, compreender o que é a libido, né? Não é a libido meramente sexual, mas como essa energia que é posta em função do próprio desenvolvimento da criança, do ser e do sujeito, e que acaba organizando aí todo esse processo de desenvolvimento sexual e a própria organização do ser nessa relação de prazer e desprazer, satisfação e insatisfação, frustração, né? Então é importante entender essas noções no sentido de libido e para o nosso inconsciente. É isso.